padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Fecundo seja o caminho que estamos juntos percorrendo como comunidades de fé nesta Semana Santa, Semana Maior. Fecundo seja, sobretudo, pela compreensão de que a Semana Santa, Semana Maior, é a grande oportunidade para que nossa família e nossa comunidade de fé façam um retiro espiritual. Um retiro espiritual que não nos dá, é verdade, a oportunidade de nos colocarmos em situações e ambientação de silêncio absoluto e de dedicação exclusiva à meditação e à oração. Porém, pelos atos de piedade, pelas celebrações e pelo passo a passo, sobretudo no tríduo pascal, entre a quinta-feira e o domingo da ressurreição, a oportunidade de colocarmos o nosso coração como comunidade de fé e como famílias em uma sintonia mais profunda com o coração de Deus. Por isso a Semana Santa não pode ser tomada como um feriadão, tempo de férias, mas como uma oportunidade de uma qualificação espiritual de cada um de nós, uma necessidade urgente para todos nós. É o que desejo e que seja, sobretudo por essa compreensão, o nosso esforço nessa união bonita que nós somos chamados a vivenciar para fecundar em nós a comunhão. Congregados aqui ao redor da Mãe da Piedade, vamos escutar a palavra que hoje nos interpela e nos indica o caminho a seguir. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isto. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois disse a Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, o Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? É verdade, em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Amado irmão, amada irmã, Satanás entrou em Judas e por isso ele fez o que fez. O coração humano é para ser lugar de hospedagem do amor de Deus. Somos marcados com um selo de pertença como filhos e filhas a Deus. Portanto, somos um projeto do amor de nosso Deus. Porém,
Satanás pode entrar no coração de qualquer um de nós. E isso se comprova na medida em que a conduta de um filho e filha de Deus se coloca exatamente na contramão do amor, na participação de projetos, de artimanhas e de encaminhamentos favorecedores de interesses mesquinhos, pessoais, grupais e partidários, na contramão daquilo que é o bem comum, o que devemos garantir para os mais pobres. Quando nós olhamos então a nossa realidade social, política, não podemos deixar de constatar, embora com muita tristeza e pesar, que Satanás tomou conta de muitos corações. É preciso cuidar para que não tome conta do nosso também, ou talvez tenha tomado e é preciso expulsá-lo. Somos frágeis. O diálogo entre Jesus e Pedro revela exatamente que o desejo de Pedro não é um desejo que se realiza com toda simplicidade, há um esforço que é preciso ser feito. Pedro queria seguir o Senhor, prometeu-lhe fidelidade. Jesus lembrou-lhe, por conhecer o seu coração, porque Deus conhece o coração de todos nós, lembrou-lhe que ele seria muito fraco e lhe negaria, como aconteceu. Todos nós precisamos, portanto, de nos fortalecer. A verdade, o bem, a autenticidade, a honestidade têm que ser pilares da nossa vida, do nosso compromisso e do nosso jeito de ser, de viver e de trabalhar. Porém, meu irmão, minha irmã, isso não está garantido. É preciso compreender o mistério do amor de Deus. Por isso Jesus interpela e desafia os discípulos dizendo: para onde vou não podeis ir. Ele se refere exatamente à sua oferta amorosa, radical, morrendo no alto da cruz, o que é tão difícil para todos nós. Temos dificuldades, inclusive, de compartilhar o mínimo da nossa vida, de dar o amor fraterno aos nossos irmãos, de dar o perdão a quem precisa do nosso perdão. E na medida em que nós assim agimos, nós escancaramos as portas para que Satanás entre em nós, nos domine. E mesmo com roupagens de bem e de coisas boas e de comprometimento com os outros, fazendo de nós, na verdade, instrumento do mal, instrumento do desamor. São Basílio Magno, um santo bispo do século IV, nos compartilha dizendo: o desígnio de nosso Deus e Salvador em relação a nós consiste em nos levantar da nossa fraqueza e da nossa queda e nos fazer voltar do estado de inimizade ocasionado pelas desobediências à intimidade divina. Por isso Cristo veio na carne. Os exemplos são muitos apresentados pelo Evangelho: a paixão, a cruz, o sepultamento, a ressurreição não tiveram outro fim senão salvar o homem, para que, imitando a Cristo, ele recuperasse a primitiva adoção filial. Portanto, para atingir a perfeição é necessário imitar a Cristo, não só nos exemplos de mansidão, humildade e paciência que Ele nos deu durante sua vida, mas também imitá-lo em sua morte. Como nos diz o apóstolo Paulo, o grande imitador de Cristo, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Seja o passo a passo desta Semana Maior um caminho fecundo para a nossa vida, a fim de que nós possamos compreender a beleza deste mistério e abrir as portas do nosso coração para o amor de nosso Deus. Peçamos essa graça e que Ele nos toque no coração, supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção,
implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria e esperança, da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos ajude a vivenciar o tríduo pascal na força do amor e fecundar nesses passos dos segmentos de Jesus o caminho de nossas vidas, enchendo-nos de sabedoria e permanecendo essa sabedoria conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente